Eu já quero convidar você a abrir em Tiago capítulo 3. Chegamos nessa série Fé em Ação, em Tiago capítulo 3, em que vou falar sobre a verdadeira sabedoria. E eu queria convidar você para lermos esse texto da Palavra de Deus. Assentado como você está, eu quero ler o texto para nós agora, que fala o seguinte: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm o coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Vamos orar, queridos. Deus de amor, nós nos colocamos diante da Tua Palavra agora, e para aprender sobre esse tema tão importante, o que é a verdadeira sabedoria? O que é a sabedoria que vem do alto, que nós temos que buscar e nela viver, ela praticar? Fale conosco agora, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse é um texto fantástico que fala sobre a sabedoria. Tiago começa fazendo uma pergunta, que é uma pergunta para todos nós. Ele diz o seguinte: quem entre vocês é sábio e inteligente? E eu até sinto nessa pergunta dele um toque de ironia, dizendo o seguinte: vamos lá, você não diz que você é o que sabe tudo? Você não afirma que você realmente conhece, é inteligente? Ele pergunta: quem entre vocês? Quem entre vocês afirma ser sábio e ser inteligente? É a pergunta que ele faz para nós. Você realmente é sábio? Você realmente é inteligente? E aí ele faz uma afirmação. Ele diz: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se você afirma ser sábio, se você afirma ser inteligente, ter conhecimento, esse conhecimento, essa sabedoria será testada, colocada à prova pela sua boa conduta. Queridos, a sabedoria bíblica não é sabedoria teórica, é sabedoria prática. Como eu sei que alguém de fato é sábio aos olhos de Deus? Que tem a sabedoria, que vamos ver hoje, a sabedoria que vem do alto. Olhe para a sua conduta. Ele fala, para a sua boa conduta. É interessante a palavra boa no grego, a palavra kalos, significa admirável, bonito de se ver, excelente na sua natureza. Ele está nos dizendo que o sábio é aquele que tem um comportamento admirável. Porque a sabedoria se manifesta na boa conduta, se manifesta nos relacionamentos. Quem entre vocês é sábio e entendido? Mostre pela sua boa conduta, que é algo admirável, que as pessoas apreciam, que as pessoas olham e veem que tem valor, é algo excelente, um comportamento transformado. Então o teste da sabedoria é o nosso comportamento. Queridos, eu digo isso porque sabedoria à luz da Bíblia, como disse, não é teoria, não é mero discurso. Nós vemos muitas pessoas hoje dizendo, afirmando, achando que são sábias, que são inteligentes, mas o comportamento mostra o contrário. Sempre, e por isso tem a pergunta inicial, sempre que eu imaginar que eu sou sábio, que eu sou inteligente, é muito provável que eu seja o oposto disso. Porque é a boa conduta que mostra quem nós somos. Por isso, Tiago vai falar para nós hoje sobre dois tipos de sabedoria. Mas, na verdade, uma é uma falsa sabedoria e a outra é a verdadeira sabedoria. Olha o que ele diz aqui para nós, prosseguindo. Pode ir mais um.
A sabedoria tem diferentes origens. Há uma que é do céu e a outra que é da terra. Ele diz: se pelo contrário, ao invés de boa conduta, o que vocês têm é um coração com inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Se você afirma que é inteligente, que é sábio, mas o que tua vida demonstra é inveja amargurada, é sentimento de rivalidade, ele diz ainda, olha só, acompanhe comigo. Ele fala no próximo versículo, pode passar para nós aí. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, essa marcada pela inveja amargurada, pelo sentimento de rivalidade. Ela é terrena, animal e demoníaca. Quando nós olhamos para Tiago, Tiago usa palavras fortes. Ele diz que existe uma falsa sabedoria, uma suposta sabedoria e a verdadeira sabedoria. A suposta sabedoria, ela é aquela que, diz ele, ela é da terra. Bote um pouquinho, João. Olha o que diz aqui. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Quando diz que ela é terrena, está dizendo que ela não é de natureza sobrenatural, não vem do céu, é um conhecimento humano, é uma suposta sabedoria. Ela é animal, no sentido de que ela simplesmente está ligada aos instintos, a pessoa faz o que quer, ela é motivada pelos seus instintos, mas ele diz ainda que essa suposta sabedoria, ela é demoníaca. Porque ele já disse, queridos, que é uma sabedoria, ou suposta sabedoria, que é marcada por inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Diferentes origens. Uma sabedoria, a verdadeira é do alto, é celestial. A outra, ela é humana, mas não apenas humana. Diz que ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Aí eu fico imaginando, por que Tiago usa expressões tão fortes? Porque sempre que nós achamos que nós somos sábios, ou um suposto conhecimento, ele está falando para cristãos, nós agimos na carne, nós agimos com a visão terrena, e nós muitas vezes damos lugar ao diabo. No meio da igreja. Entendeu? Pessoas que se acham, todos nós corremos risco, não, eu conheço, eu sou sábio. E hoje à noite a gente vai falar sobre isso, no mundo de respostas rápidas. Tudo que a pessoa ouve ou lê, ela já responde, já ela tecla rápido. Nós temos visto muita gente com essa sabedoria que não é do alto, mas é humana. É baseada num conhecimento, mas que é humano. E ele fala assim, olha, essa sabedoria não vem de Deus, terrena, animal, demoníaca. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta, ele diz que pela sabedoria humana, ninguém conhece a Deus. Ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 1, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Pode imaginar isso? Quando você procura colocar em prática o que Deus te ensina, essa aparente loucura de Deus é muito mais sábia do que esta suposta sabedoria humana. Aí ele fala que a outra sabedoria, qual é? Do alto, vem de Deus. Ele fala que desce lá do alto. E aí eu me lembro de 2 textos em Tiago ainda. Tiago capítulo 1, verso 5 diz o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, ou se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos com liberalidade. Quando ele diz se alguém tem falta de sabedoria, ou se alguém necessita de sabedoria, ele não está dizendo que alguns necessitam e outros não. Ele está dizendo, se você reconhece que como cristão, você precisa de sabedoria, e todos nós precisamos, eu costumo dizer, quando alguém te perguntar assim, se alguém tem falta de sabedoria, seja o primeiro a levantar a mão. Eu preciso, você precisa. Peça a Deus, é do alto, a fonte de sabedoria é Deus. A fonte de sabedoria para decisões financeiras é Deus, para decisões familiares é Deus, para decisões no trabalho, a fonte é Deus, para decisões na igreja, a fonte de sabedoria é Deus, é do alto, peça a Deus. E lá, no capítulo 1 ainda, verso 17, Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, a verdadeira e a perfeita sabedoria tem uma fonte, que é Deus. Se você precisa de sabedoria, e a sabedoria prática, para todas as áreas da sua vida, você só vai encontrar pedindo a Deus, olhando para o alto, porque Ele é quem dá. E Ele dá liberalmente. Ele não critica, Ele não nega. Aliás, Deus, queridos, está, vou usar a expressão metafórica, ansioso por ouvir orações como orações de Salomão. Quando Deus disse, Salomão, pede o que você quiser. E Salomão disse assim, eu quero sabedoria. É tudo que eu preciso. E Deus disse, parabéns, Salomão. Você podia ter pedido riqueza, podia ter pedido vingança contra seus inimigos, mas você pediu sabedoria. Queridos, sabedoria é a nossa maior necessidade. E aqui Tiago fala que há uma suposta sabedoria daquele que se acha que entre vós é sábio e inteligente, e aí está tomando decisões erradas, atrás de decisões erradas, porque se acha inteligente, se acha sábio, e não está buscando a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem de Deus, porque Ele é a fonte dessa sabedoria. E ele fala das características dessa sabedoria, diferentes características. Olha só o que ele nos diz aqui. Primeiro, ele diz que a sabedoria que é humana, que é terrena, que é animal, que é demoníaca, que é marcada por inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Ele citou duas características aqui dessa sabedoria. Primeiro, o que é inveja amargurada? Inveja amargurada é a ideia da autopromoção. Tem inveja do outro, então tem que se promover. E aí fica uma disputa. Quem é o mais inteligente? Os fariseus, por exemplo, viviam motivados pela inveja amargurada. Diz a Bíblia que tudo que eles faziam buscando o louvor dos homens. Uma esmola, uma oração, qualquer coisa que eles fizessem era em busca. Então, eles dizem, se você, essa sua suposta sabedoria é marcada por inveja amargurada, inveja do outro, você vai entrar num caminho de exaltação do homem, de promoção, de glorificação. Sabemos como funciona esse jogo. Esse jogo funciona da seguinte maneira: alguém fala alguma coisa, demonstrando certa inteligência ou certa sabedoria, o outro conta algo maior, achando que realmente é mais inteligente. Aliás, vivemos em dias que, infelizmente, as pessoas têm vergonha de dizer assim, não sei. Gente, o não sei é o caminho para o aprendizado. Entendeu? Como diz o filósofo, só sei que nada sei. É o caminho, mas hoje as pessoas têm vergonha de dizer que não sabem. Então, querem saber de tudo. Hoje, os especialistas dizem, sabedoria digital, que todo mundo virou expertise, experto em qualquer coisa, sabe? Todo mundo comenta tudo. Tem gente dando conselho médico na internet sem ser médico, conselho de nutrição sem ser nutricionista, terapia sem ser terapeuta, entendeu? Tudo você encontra lá na internet, entendeu? A pessoa se vangloria. Veja os influenciadores digitais o que estão ensinando aí, né, gente? Os mais famosos. Então, o que acontece? Mas isso é inveja amargurada. Eu tenho que ser maior que o outro. É um jogo de disputa. Isso para acontecer na igreja. Não posso dizer que eu não sei. Eu tenho que dizer que eu sei. Eu tenho que me preocupar com a minha reputação. E aí você vai defendendo a inveja amargurada. Sentimento de rivalidade. E ele está condenando isso na igreja, na vida. Sentimento de rivalidade. São os partidarismos. A expressão no grego significa propaganda política. Entendeu? Propaganda política. A pessoa faz propaganda porque quer formar grupos, quer ganhar votos, é um espírito de interesse pessoal, rivalidade, divisões da igreja. Queridos, eu lido aconselhando muitos pastores que nos procuram, pediram conselhos, mal sabe ele que eu também não sei o caminho, mas ele procura, as pessoas procuram, vivendo em igrejas em que são marcadas por grupos de disputa no meio da igreja. Entendeu? Ok, gente, lá em Brasília pode funcionar assim, tá bom? Lá tem centrão, tem esquerda, tem direita, extrema esquerda, pode ter. Na igreja não funciona assim, tem o grupo do centrão, o grupo da esquerda, o
grupo da direita. Não existe isso. Na verdade, a igreja tem que ter o mesmo espírito, mas há pessoas que muitas vezes têm esse medo de rivalidade. Vou criar partidarismo. Vou fazer a minha campanha, vou promover divisão. É uma promoção carnal e glorificação humana. Esta não é a inteligência, não é a sabedoria que vem do alto. Não vem do alto. Isto é atitude humana, é suposto conhecimento. Tá? E, aliás, uma das marcas da sabedoria para um cristão é conseguir discernir com a ajuda de Deus quem de fato tem boas intenções e quem de fato tem más intenções. O cristão, veja só, o cristão, queridos, não pode ser aquele que só vive com alguém, apoia alguém porque é simpático. Não, aquele é simpático. Não. Você tem que olhar se é simpático. Qual é o espírito dessa pessoa? É de rivalidade, inveja amargurada? Ou, nessa pessoa eu vejo, quando ele fala da sabedoria, suposta sabedoria que é humana, ele fala só de inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Mas a verdadeira sabedoria, que é a do céu, vejam só as características que ele nos dá. Primeiramente, ela é pura, diz o texto, isto é, ela é resultado de um relacionamento sincero com Deus. Diz também que ela é pacífica. A sabedoria de Deus, pensando aqui no corpo de Cristo, não instiga a competição, não instiga a rivalidade, não instiga a divisão. A sabedoria do alto sempre promove a paz. Diz mais ainda que ela é gentil. A palavra gentil tem dois significados. O sentido de que é algo terno, ternura, mas a palavra gentil significa também razoabilidade amável. Gente sábia, ela é razoável. Né? Razoabilidade amável. Gostei da expressão. São pessoas razoáveis, porque o que mais tem hoje é pessoas do extremo. Né? Falta ser razoável. Dá para ser razoável, né, com outro, numa conversa. Fala mais ainda que ela é amigável ou flexível. Pessoa tratável. Quem é sábio é amigável. Fácil de conviver. É o oposto do duro e obstinado. A suposta sabedoria, que é humana, a inteligência humana, é de gente dura, obstinada, que não abre mão, que não ouve, não compartilha pontos em comum, não ora, não obedece a Deus. Mas a pessoa sábia, com sabedoria que vem do alto, ela é amigável, ela é tratável, não é dura, nem obstinada, é fácil de conviver. Hoje, infelizmente, com o mundo polarizado, muita gente confunde convicção com obstinação. Não é assim? Pessoa que, eu tenho convicções. Aí, por convicção, ela acha que ela pode ser obstinada. Não negocia, não fala, não ouve o outro. Obstinação não é convicção. A sabedoria, ela é amigável, ela é flexível, ela não mantém os valores, mas ela conversa. Diz ainda que é cheia de misericórdia. Isso é, não retribui o mal com o mal. Cheia de bons frutos, ou seja, ela é prática. Você vai ver fruto na vida de uma pessoa sábia. Bons frutos para a glória de Deus. Diz ainda que ela é imparcial. Não faz acepção de pessoas. E ela é sem fingimento, sem hipocrisia. Ou seja, a expressão no grego também é franca, honesta, sem politicagem. Queridos, esta é a sabedoria que vem do alto. Então, nós vimos já que a que é do mundo é marcada por inveja, por sentimento de disputa, mas a que vem do alto, sabedoria de Deus. A minha sabedoria, a sua sabedoria, se ela vier do alto, vai ser marcada por essa pureza, que é um relacionamento sincero com Deus. Pacífica, que sempre busca a paz. Gentil, razoável, amigável, não obstinada, cheia de misericórdia para com o outro. Bons frutos, você vai demonstrar isso no seu dia a dia, que isso traz resultados positivos.
imparcial e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que vem do alto. Queridos, nós temos duas origens. Uma sabedoria humana, terrena, uma celestial, características diferentes e, portanto, produz resultados diferentes. Olha o que diz o texto. Diferentes resultados. Pois onde há inveja e rivalidade, características de sabedoria humana, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu gosto da maneira direta que Tiago fala. Ele diz aqui para nós, queridos, que a sabedoria do mundo, ou a suposta sabedoria, só causa problema, só causa confusão, só traz instabilidade. Porque ele diz assim, onde há esta inveja e rivalidade, que é a característica de sabedoria humana, você vai encontrar confusão. Confusão. Tá? E vai encontrar toda espécie de coisas ruins. Que coisas ruins? Tudo que você possa imaginar. Ele foi bem genérico aqui, para dizer assim, olha, quando a gente age na carne, humanamente, com sabedoria terrena, tem confusão e as coisas ruins vão aparecendo. E ele colocou de maneira genérica, tudo que é ruim vem dessa suposta. Por exemplo, eu já lidei tanto com isso, você começa a ver irmão contra irmão, suspeição de um para com o outro, gente desanimada, gente deixando igreja, gente não se envolvendo, porque por atitudes de gente que acha que tem inteligência, que tem sabedoria, na minha vida, na sua vida. Acontece nas famílias, acontece lá na empresa. Você sabe como uma pessoa que acha-se sábia e inteligente causa divisão no mundo do trabalho. São pessoas assim. E a palavra de Tiago nós temos que fugir desta sabedoria, ou dessa suposta sabedoria. E ela é muito assimilada, porque depende muito da gente. Não, eu acho que eu tenho sabedoria, eu sei o que falar, eu tenho opinião, eu tenho que compartilhar, mas isso causa confusão, causa instabilidade. Esse é o resultado quando nós agimos na carne e damos lugar ao diabo. Mas ele diz agora, queridos, olha o que diz aqui o texto. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que acontece com a verdadeira sabedoria? Sabedoria, ela semeia o fruto da justiça, isso é, quando nós somos sábios como Deus deseja, nós passamos a ter uma vida correta com Deus. Isso é justiça e incentivar os irmãos a ter uma vida correta com Deus. Nós promovemos a paz, isso é, a harmonia entre os irmãos. Um dos pecados, segundo Provérbios, que é o livro da sabedoria, que Deus mais abomina. Você se lembra? Daquelas seis coisas que Deus abomina. Uma delas é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe que é terrível, né? Não é à toa que isso aparece, texto de Tiago 3, 13 a 18, logo depois sobre o uso sábio da língua. Ele fala, Deus abomina os que semeiam contenda entre os irmãos. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na igreja, na sua vizinhança, semear contenda entre os irmãos. A nossa pergunta hoje, querido, é a seguinte. Ele falou da verdadeira sabedoria. E eu tenho que perguntar, sob qual sabedoria a minha vida tem funcionado? Será que eu estou me achando sábio? E voltamos àquela pergunta inicial. Quem entre vós é sábio e inteligente? Pergunta é, você se considera sábio e inteligente? Aí ele diz, mostre pela sua conduta. Uma conduta boa, isso é, admirável, bonita de se ver. Tenho certeza que todos nós temos uma tendência natural de agir em muitos momentos baseado no nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossa experiência. Nós agimos e reagimos sem perguntar para Deus, não é assim? E você sabe o que acontece quando você age e reage, fala sem conversar com Deus. Nós simplesmente agimos como humanos e os resultados são negativos. Mas se nós fizermos o que Tiago nos diz, falta sabedoria, pedir a Deus verdadeira sabedoria, os sinais vão aparecer. Deus vai nos dar a sabedoria que ela é
pura, que ela é pacífica, que ela é amigável, cheia de bons frutos. Essa sabedoria é imparcial, sem hipocrisia, vai estar em nossa vida. E essa sabedoria vai trazer os frutos verdadeiros. Queridos, Deus anseia por ouvir a oração como Salomão fez. Eu preciso de sabedoria. Senhor, o que eu quero na minha vida? O que eu mais desejo é sabedoria, porque a sabedoria produz os bons resultados. Nós precisamos de sabedoria para tomar decisões em todas as áreas da nossa vida. Queridos, você vai tomar decisão na sua família, você precisa de sabedoria que vem do alto. Sabedoria para criar os seus filhos lá em casa, você tem filhos, sabedoria do alto. Vai tomar decisões financeiras, mais do que os indicadores da Bolsa de Valores, ou qualquer outro índice, você precisa de Deus sabedoria. Vai agir e reagir na igreja, você precisa de sabedoria. Não há nenhuma área em que nós não precisamos de sabedoria, porque a sabedoria é um dom divino, sabedoria é algo que vai além da nossa inteligência, sabedoria nos ajuda a enxergar o que nós não enxergamos, sabedoria é algo prático para tomar decisão. Eu espero, querido, minha oração, nesse texto lindíssimo, quando descreve a sabedoria, que nós possamos falar para Deus nessa manhã: Deus, eu quero esta sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica, que é gentil, que é amigável, que é cheia de misericórdia, de bons frutos, é imparcial e é sem fingimento. Se nós nos apegarmos a essa sabedoria e talvez abrirmos mão, que isso é necessário, de acharmos que já somos sábios, abrirmos mão, vamos ver isso, a nossa boa conduta para a glória de Deus. Amém? Queria orar com você. Feche os seus olhos. Em qual área você está precisando da sabedoria que vem do alto? Nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, mas algumas áreas agora, talvez você esteja precisando de sabedoria do alto, porque a nossa ela é limitada e mais ainda, muito perigosa, porque ela é meramente terrena. Ela é animal, no sentido de que ela muitas vezes dá vazão aos nossos instintos e muitas vezes ela dá lugar ao diabo, se tornando demoníaca, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, e faz estragos. Mas a de Deus não. A de Deus traz paz, une, é amigável, semeia bons frutos, glorifica a Deus. Fale com o Senhor agora. Qual a área da sua vida na qual você está precisando da sabedoria que vem do alto? E vem do alto, porque só do alto vem toda a boa dádiva. Nada que nós tenhamos de profundo e especial vem da terra. É algo que eu conquisto, é sobrenatural, é algo que eu peço. E Deus tem prazer em atender, dando a você sabedoria. Você vai aprender a agir, reagir, falar ou se calar, de acordo com a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que promove paz, promove união, sabedoria que abençoa. Nós temos falta de sabedoria. Vamos pedir a Deus sabedoria para a nossa conduta. Fale com o Senhor agora. Deus de amor, eu preciso dessa sabedoria que vem do alto. Nós precisamos dessa sabedoria que vem do Senhor. Quantas vezes estamos nos envolvendo em confusões, quantas vezes estamos deixando pessoas magoadas no caminho, quantas vezes estamos sofrendo o preço da nossa falsa sabedoria. Faltou humildade, falta humildade em nós, achando que somos capazes de fazer e resolver. Nós queremos agora confessar que tudo que nós temos, conhecimento, experiência, algum grau de sabedoria é ainda muito limitado e pequeno para aquilo que precisamos. Por isso clamamos. Precisamos da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, que vem do Pai das luzes. Nossa oração nessa manhã é que por meio da nossa boa conduta, esta sabedoria seja
demonstrada. Como vamos cantar agora, que minha vida cante ao Senhor. Queremos demonstrar tua vida em nossa vida. Pai, abençoa cada irmão e irmã nessa manhã. Enche os seus corações, suas mentes, da sabedoria que é do alto. Sabedoria que nos leva a tomar as melhores decisões. Sabedoria que promove a paz. Sabedoria que dá bons frutos. Queremos isso, Pai. E pedimos que o Senhor nos conceda, porque é do Senhor que ela vem. Ó Pai de amor, dá-nos humildade para reconhecer a nossa limitação e dá-nos disposição para viver sob as tuas ordens. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.